Remata o número 13 de cabeamento estruturado. Essa aula, que é próxima, eu vou fazer um esforço tremendo para que ela não fique cansativa, não fique chata, porque eu quero fazer hoje uma leitura de planta baixa, principalmente do apêndice 5, que era uma coisa para vocês já terem feito essa leitura, e depois, daqui a 2 dias, na sexta-feira, na aula remota número 14, ver o apêndice 7 também do TCC da Luana para ver a diferença entre esses dois. Então hoje só trazer um panorama geral, vou tentar fazer algumas pontes com aquele vídeo que foi a visita virtual número 1, que também está aqui no canal. Então, aqui no caso, eu vou pegar, que são 7 folhas, onde a gente tem ali os 3 blocos do prédio, no caso o A e o B, que são os primeiros blocos, eles só tem o piso, o piso térreo e o piso superior, enquanto que o terceiro bloco, que é o bloco C, ele tem ali os seus 3 andares, porque está contando também o subsolo. Então são 7 folhas, quero só fazer uma passagem geral, como a gente faz uma leitura de uma planta baixa inicialmente, então é só a gente ficar se familiarizando quanto a isso. Então aqui temos a primeira folha, eu só quero chamar a atenção que normalmente para entender isso, a gente sempre vai ler bem embaixo à direita essa informação que consta aqui, depois a gente vai ler as partes das observações, depois eu só vou fazer uma passagem bem rápida ali na legenda geral, porque isso é uma coisa que ainda tem mais um capítulo para a gente ler, para tratar especificamente sobre isso, sobre como a gente fazer a documentação, como a gente faz essas referências, alguma coisa que vem de norma, alguma coisa que não tem, e depois dar uma olhada no mapa geral, só para a gente ir se ambientando. Quero ao longo dessas próximas entregas, até para poder facilitar e auxiliar no processo, colocar algumas tarefas para que, inclusive, a gente exercite esse processo de ler uma planta baixa de diversas informações. Então, eu vou começar, antes de mais nada, aumentar aqui a resolução, mas eu quero pegar bem embaixo à direita, porque a primeira coisa que a gente sempre vai olhar, quando a gente tem essas folhas, são folhas A1, A2, então são folhas bem grandes, é ver essa pequena caixa que está discriminando. Então, são 7 folhas, eu estou na folha número 1. Como eu tinha comentado, o TCC dela foi lá de 2015, 2016, que é um as-built, onde ela faz toda uma análise de como é a situação do acabamento estruturado que a Luana encontrou o IFSC, qual era a situação, e depois ela fez algumas propostas de melhoria que inclusive foram implementadas nos anos posteriores. Então esse é o primeiro passo, sempre ler essa informação para a gente se situar, antes de mais nada, em que folha a gente está. Ela não está seguindo exatamente a ABC dos blocos, de cima para baixo, então ela tem a sua lógica, mas não é exatamente fiel ao que a gente tem, porque a gente está sempre partindo do ponto de primeiras instalações de entrada, para depois armário principal, armário secundário, mais ou menos essa linha de raciocínio que eu sempre tenho usado nas aulas, para ver acabamento vertical, depois horizontal, né, a questão de capilarização e chegar nas tomadas terminais. No caso, ela só está pegando, então eu vou fazer só um apanhado geral e sempre tiver alguma coisa interessante em cada uma delas eu vou pontuar. Aqui só algumas observações para indicar, antes de mais nada, coisas que ela observou, coisas que ela identificou, né, no mapa. Não vou, claro, ficar lendo para não ficar mais cansativo ainda, como eu tinha comentado. A minha preocupação hoje é que não fique aquela coisa assim muito maçante. A questão de legenda, só quando a gente observa essas informações, para que a gente consiga discriminar esses pontos. Como a gente ainda está primeiro nessa parte de cabeamentos, eu quero principalmente ver a questão de eletrocalhas, voltando aqui à esquerda, principalmente questão de canaletas eletrocalhas, ou seja, os dutos por onde vão passar os conjuntos de cabos, as caixas de passagem, se for o caso, e os elementos terminais, que são indicação de tomada, que normalmente já está em uso para CFTV, onde já está em uso para um access point, por exemplo. Eu não vou entrar nesse detalhe porque isso está nos próximos capítulos, certo? Então, assim, essa questão de parte de terminais a gente ainda vai ver na próxima quinzena. Então, só fazer realmente o apanhado geral, subindo. Então, a primeira folha que a gente tem é a questão do subsolo. Claro, para não ficar, eu procuro sempre não ser tão cansativo, não ser tanto repetitivo, mas aqui quando a gente está falando subsolo, é a atual entrada, que antigamente era só um estacionamento, alguma coisa assim. Eu vou fazer sempre da esquerda para a direita, tá? Só para ter mais ou menos uma regra de trabalho. Então aqui
nós temos aquela entrada, tem uma, é, tem um, eu ia falar porteiro, mas olha, para ser bem sério, agora é só uma casa ali que eu não sei nem o que tem, né? À medida que foi passando o tempo, né? Porque isso aqui tem, nossa, não sei nem se vocês passaram por aqui. Isso aqui é onde entra, às vezes, van, entra o ônibus. Se bem que o ônibus entra agora lá por cima, tá? Mas essa aqui é a parte de baixo. Então aqui é o estacionamento onde fica o pessoal da, do IFSC mesmo, os técnicos, os professores. Aqui tem uma outra casa, uma casinha que eu não sei o que ela tem. Nunca entrei para saber o que é. É, pequeno parênteses, toda vez que eu penso em fazer, sabe, esses jogos, etc., é porque tem vários, apesar do IFSC ser tão pequenininho, tem vários espaços que eu mesmo, que estou há 11 anos, não tenho a menor ideia do que está lá dentro. Às vezes é só falta de curiosidade mesmo. Mas voltando. Então hoje o que temos aqui é uma copa, uma recepção, porque é um depósito onde fica a parte do almoxarifado do campus todo. Inclusive, eles estão querendo deslocar para ter mais salas, etc. Eu até vou me deslocar, ó, que tem mais o depósito. Até porque aqui essa é a parte mais conhecida por vocês, que é a sala de cultura e lazer. Banheiros. Aqui tem onde fica normalmente, aqui tem os mastros. Bicicletas, se não me engano, ficam aqui. Aqui tem o acesso, uma rampa. Aqui do outro lado a escada, o banheiro, a rádio. Eu vou passando, só estou passando geral, depois eu vou entrar em alguns pequenos detalhes. Tá? Então, as salas 11 até a sala 15, certo? E aí, no final, bem no cantinho aqui tem o hotel tecnológico, que eu acho que o pessoal do integrado vai muito pouco, vai mais o pessoal da engenharia. Tá? Eu fiz uma primeira passagem bem rapidinho, agora vamos começar a entrar em um pouco mais de detalhes. Quando a gente vê, então, no caso da planta baixa, aqui acho que o mais importante é que, como a gente tem um prédio já com uma certa idade e boa parte dos cabos de passagem eles passam por eletrocalhas, então a gente está sempre falando de tubulação, no caso não só ou dutos ou tubulação ou canais de passagem aparentes. Então não é algo que está por dentro de paredes, etc. Então a gente sempre consegue visualizar. Isso fica bem perceptível quando a gente começar a mexer com vários outros, em que a gente sempre vai ver as eletrocalhas passando por aqui. E aqui eu quero chamar a atenção, sempre vai ter essa informação, ó, duas vezes o TP 4 pares, que é o 4P. E aí tem a quantidade. Então aqui, por exemplo, a gente se der uma olhada, é claro, não quero entrar em detalhe um a um, mas pode ver, por exemplo, aqui eu tenho uma passagem, provavelmente só por alguma canaleta, alguma coisa bem mais fina, bem mais discreta, mas tem passando aqui, batendo aqui nessa quina, indo aqui para a esquerda, aí indo até uma câmera, então aqui tem uma CFTV, uma câmera na parte de segurança, que é apenas um cabo UTP de 4 pares, um cabo não blindado, certo? E aí vamos avançar um pouco mais, ver se a gente consegue mais informações, e aí a gente consegue ver, se a gente olhar com mais carinho. Eu vou, como eu disse, passar rapidamente, porque eu quero me ater principalmente aos cabamentos horizontal e vertical. Aqui a gente está falando de um fio que sai de um ponto, vem aqui e já tem uma tomada aqui, tem outra tomada, e tem outras tomadas, e aí eles vão se capilarizando, se ramificando, até ficar nesses terminais aqui conforme as legendas, certo? Mas antes eu quero falar uma coisa mais pontual. Eu vou voltar aqui mais para cá, caminhar, caminhar, caminhar. Então, se a gente está falando de cabos, aqui sim, ó, aqui eu tenho uma informação que vem 20 cabos do andar superior, aqui uma informação importante. O que eu sempre falei lá no vídeo da visita virtual é que eu tenho uma eletrocalha elétrica, que é sempre daqueles dutos de PVC, normalmente dutos, os PVC mais escuros, que eles passam no meio do corredor. Então aqui eu tenho uma entrada, se vocês lembram bem, faz tempo, né? Se vocês lembram bem, aqui tem a rádio, pega aqui à direita, se olhar para cima, essa é a parte que inclusive eu não filmei, acabei esquecendo. Onde aqui na parte da esquerda, para quem estiver caminhando em direção à sala 15, na parte da esquerda vai ver a eletrocalha elétrica e na parte da direita tem uma eletrocalha. Do andar superior, que é o térreo, descem 20 cabos UTP, e aí eles vêm por essa eletrocalha, ó. Aqui eles vão diminuindo, porque desses 26 cabos vão saindo da eletrocalha e vão indo para os seus terminais. Vão sobrar 14. Aí vão menos 2, menos 3, sobram 9,
menos 2 e vai diminuindo. Aqui, ó, aqui estão sobrando apenas 7, aí menos 2, sobram 5. Ou seja, é assim que a gente vai fazendo essa... Eu vou usar essa expressão várias vezes, porque é aquela ideia quase de um sistema circulatório. Eu tenho as grandes artérias e veias que vão indo para conjuntos menores, 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 para fazer toda a distribuição no sistema como um todo. Então, quando eu estou pegando a sala 11, por exemplo, aqui eu tenho 14 cabos originais. Deixa eu só avançar um pouco mais. Ó. Por exemplo, a portaria. A portaria até hoje tem um cabo que vem por uma passagem subterrânea, que vem direto, e vem outros 3 cabos UTP. Esses cabos eu não lembro como eles vêm, nunca prestei atenção, eu acho que provavelmente deve ser outra passagem subterrânea, eu lembro não ter nada aéreo, mas, gente, não é brincando, falando sério, a gente está mais de ano à distância, então agora olhando a impressão que dá, deixa eu até olhar a legenda, ver se tem alguma informação em relação ao tracejado ou não. Vamos lá, eletroduto flexível corrugado embutido no piso, ok? Eletroduto em PVC rígido, fixado no teto, parede, conforme indicado. Então aqui eu tenho ó, embutido no piso, ou seja, subterrâneo, e aqui eletroduto em PVC rígido fixado no teto. Vamos voltar e continuar a leitura. Então, a princípio, eu tenho um aqui por passagem aérea. É isso? Olha, parece ser. Eu estou passando 3 cabos UTP 4 pares. Essa é uma coisa importante. Aliás, isso é o tipo de coisa que é bom dar uma olhada, porque esse era o projeto original que a Lohan encontrou, não é como está hoje. Então, muito provavelmente passava lá 3 cabos por alguma passagem que pelo menos não era subterrânea, não tinha lá quebrado o chão. Não sei se vocês estão no IFSC há bastante tempo, mas teve uma época que o chão foi quebrado para colocar as 2 catracas, a câmera, o computador ali da vigilância, na portaria, colocar essas 2 câmeras aqui, mais câmera, se não me engano tem mais uma câmera aqui externa para pegar essa parte do estacionamento, eu acho uma outra câmera aqui também, tem que olhar no apêndice 7, mas só para ilustrando, né? Não vou ficar aqui especulando sobre isso, vou me ater ao as-built, que são essas informações. Então, segundo o as-built, eu tenho uma passagem de um cabo UTP que vem para cá, aí tem um hub, gente, hub, meu Deus do céu. Até hoje se usa hub. Temos um hub na portaria. Pelo menos até 2015 era o que tinha. E aí desses 14 cabos, então 2 vêm para cá, que são 2 tomadas que ficam ao lado da mesa do professor. Aí vem mais 3, porque um aqui são 2 tomadas que ficam ao lado, porque é assim na sala 12, eu realmente não sei, não tenho essa informação, qual é o motivo. Tá? Então tem uma caixa alta, tem uma caixa de passagem, vem 3 cabos aqui, e tem um access point, que é o que distribui o sinal ali embaixo. E aí tem mais 2 caixas e essa informação. Então essa eletrocalha aqui, que é o nosso cabeamento horizontal, ele está fazendo essa distribuição das informações, dos cabos, não é nem da informação dos cabos, desculpa. Aí vem mais 2 cabos, vem para cá, caixa alta, aí ó, ele vem um fio aqui, né, para um UTP ali, que deve ter, portanto, uma tomada com apenas um conector RJ45, né, que é o conector para 4 pares, UTP 4 pares, aí vem mais um, e etc. Curiosamente, o hotel tecnológico, ele pega mais 3 e provavelmente ele distribui aqui para as outras tomadas. Então, ó, vem para cá mais 2 e um access point. Então, essa ideia de capilarização, que eu sempre vou falar essa expressão muitas vezes, então isso é uma coisa importante quando a gente quer ver. Então, aqui a gente tem essa noção de, mesmo a gente está falando de cabeamento horizontal, ele está fazendo essa passagem primeiro vertical, depois ele corre pela eletrocalha e vai se distribuindo aos poucos para as salas, certo? Deixa eu só voltar. Então, isso aqui é a parte subsolo com uma atenção especial aqui, essa primeira parte. Vamos para a segunda. Vamos lá. Não é esse botão, é esse botão, é esse botão. Ok. Vamos ver se meu computador não trava. Então, próxima coisa, sempre vou fazer essa leitura. Primeiro vou chegar nesse retângulo, não é quadrado, né? Esse retângulo, folha número 2, é da mesma data, as built, etc. Ok.
Próximo passo, a planta-chave para saber agora em relação a isso, onde nós estamos. Então, sempre considerando que o ponto de referência do mapa, eu sempre vou usar o auditório, que é de fácil observação, fácil identificação, e ele é o bloco A. Lembrando lá que originalmente, aquela história toda, o bloco A ele tinha apenas a primeira sala e aqui era um gramado muito bonitinho, muito simpático e que agora é um monte de sala, ok? Sempre foi precisando de mais espaço. E aqui tem mais uma rampa de acesso entre o térreo e o piso superior. Aqui tem outra, aqui tem a escada que vai lá para baixo para o subsolo e aqui eu não sei. Essa escada lá no final que aqui tem o gerador, aqui tem as árvores, né? E aí tem a outra escada. Mas vamos avançar, deixa eu ver só mostrando, ok, é a legenda. Não deve ter muita novidade em relação à outra legenda, acho que é praticamente igual. Voltando para cá, dá mais uma caminhada. Então aqui nós também temos o ponto de partida do auditório, onde nós temos as nossas tomadas. Até uma tomadinha ali, que bonitinho, não funciona. Então é uma tomada que essa eu me lembro bem, ela só tem a caixinha, ela está vazia, ela não tem essa informação. E essa é a parte de baixo. E aqui, ó, eu tenho, por exemplo, um cabo sobe para a câmera, que é o nosso térreo do bloco A. Então, aqui também não tem muitas informações, porque são mais salas, por exemplo, prototipagem, laboratório de teste. Os laboratórios de hack, eles precisam de poucas tomadas, eles precisam mais de tomadas quando quiser colocar algum equipamento, algum computador ali, mas ele não precisa ter uma quantidade muito grande, porque não são salas de computadores, como por exemplo são os CAD pelo mesmo pessoal de hack. Então essas são aqui a parte da eletrocalha, ó, onde eles vão distribuindo poucas tomadas que vão se propagando ali, vão entrando nas salas e se distribuindo. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante. Sala de monitoria. Aqui tem algumas coisas curiosas, porque ela faz alguns comentários, por exemplo, tem um cabo solto sem caixa, né, só tem um conector, às vezes tem alguns cabos que estão ali meio abandonados, tanto é que ela coloca algumas observações. Tá? Então, em vários pontos, ela não coloca a quantidade de fios que ela encontrou nas eletrocalhas. Isso era uma coisa que era importante, porque daí eu pego, como foi anteriormente, eu tenho 20 cabos, saem 3, sobram 17, vão mais 3, sobram 14, e esse número vai diminuindo. Então, para cada segmento da eletrocalha, eu sei qual é a quantidade de cabos, seja vertical ou horizontal. Lembrando, eu vou focar principalmente nessa primeira parte, instalações de entrada, cabeamento vertical, cabeamento horizontal. Depois eu vou me preocupar com os armários e, por fim, eu vou me preocupar com as tomadas de telecom, as tomadas terminais. Voltando para cá, então eu só quero chamar a atenção que dessas eletrocalhas, então tem uma eletrocalha aqui, embora ela não consiga mensurar, né, discriminar quantos cabos, que literalmente é uma maçaroca ali. A gente costuma dizer no popular que tem muito cabo morto, né? Então é um cabo que ele tem talvez um ponto de origem, mas ele não tem um ponto de destino, um cabo que foi cortado, um cabo amassado, esmagado, que ele ficou sem uso. Isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo e se não é feita uma manutenção correta, é um cabo que simplesmente vai ocupando espaço. Tanto é que eu comentei com vocês da outra vez, quando a gente fala que o pessoal da TI, quando fez manutenção, eles fazem manutenção normalmente em janeiro, não agora em janeiro, claro, porque por causa da pandemia, praticamente o pessoal não trabalha muito mais remotamente, mas nos outros 2 janeiros eles tiraram muito cabo, 5 ou 6 quilômetros de cabo, que era cabo ali que estava sobrando e tava cabo meio morto e simplesmente não tinha mais uso, certo? Por vários motivos. Ou foi passado cabo novo, ou era um cabo que estava ficando sem uso, porque era cabo já com a sua idade, e por vários motivos eles acabaram não tendo mais o seu uso, certo? Então, só para ilustrar aqui de novo, quando a gente está falando do térreo, a gente está falando de salas, são mais salas administrativas, aqui à esquerda, nas plantas, e à direita são mais, aqui no caso de hack, onde o pessoal tem mais equipamento de motores, etc. E não é tanto, não precisa de uma densidade de tomadas grande, como a gente vai ver daqui a pouco
nas salas de CAD, nos laboratórios de TED, principalmente os de software. Mas, só um detalhe que eu quero chamar a atenção, é que aqui tem a casa de força. Se vocês devem lembrar bem no vídeo, acho que era a parte número 2 do vídeo, onde eu falei da parte elétrica, que aqui tem a cozinha, e logo ao lado tem uma casa de força, que eu mesmo não tenho autorização para entrar, porque eu não saberia nem como entrar, porque se encostar no lugar errado, eu fico. Né? É um jeito muito sutil de dizer que tem um nível de tensão muito alto, tem um nível de corrente muito alto, e é extremamente perigoso operar ali, caminhar ali dentro, sem ter o mínimo de conhecimento do que está acontecendo. Ok? Aqui já tem a rua, então aqui tem o gerador, e aqui é onde eu estava filmando. E aqui, por causa justamente desse nível de tensão, desse ambiente muito mais hostil à parte de transmissão, é que a gente tem uma tomada de rede blindada e aqui nós temos um STP, que é um cabo blindado, o S de Shield, que ele tem uma capa de proteção e aí só tem um cabo para colocar provavelmente algum sensor, alguma coisa, algum dispositivo. Mas já tem uma tomada ali disponível para ser usada. Para ser bem sincero com vocês, eu não sei qual é a finalidade, mas ali está uma tomada disponível. Encabeamento estruturado, sempre lembrando, embora a gente possa fazer a prospecção, fazer ter uma possibilidade de que vai ser uma tomada de dados, uma tomada de telefone, uma tomada de câmera, de vigilância, talvez por causa da altura onde vai ficar a tomada, é quando a gente conecta essa tomada, conecta esse cabo lá no armário a uma central, a um ativo de rede, como um switch, como um roteador, com uma central de câmeras, como um switch PoE, é que a gente vai dizer qual é a real finalidade, porque dessa forma é apenas um cabo blindado, ponto final. Eu posso botar um access point, posso botar um equipamento de monitoramento de tensão, etc. Mas o que temos aqui, considerando o cabeamento estruturado, é só um STP e ponto final. E avançando aqui, que tem essa distribuição. Não tem muito detalhe, eu quero avançar principalmente para as próximas folhas, porque elas são mais interessantes. Vamos lá, aqui e aqui. Ok. Aqui sim. Olha só, eu já estou no TR do bloco B. Já estou na folha 3. Ó, bloco B. Então aqui o que nós temos? Mais laboratórios de hack. E aqui mais o administrativo, sala dos professores, suporte pedagógico, reprografia, etc. Então a gente também não tem uma densidade muito grande. Mas vamos ver o que nós temos aqui de informação relevante. Ó, tem eletrocário, mais uma vez, ó. Eletrocário que vem, faz toda essa correndo aqui junto com o corredor mesmo, onde tem 12 cabos que vão fazer a distribuição. Então ela consegue discriminar, Luana, esses cabos que vão, ó, passando pelo eletrocário. Vem mais 3, aqui no laboratório de ciências, né? Então tem um access point, vem uma tomada aqui, e provavelmente vem mais uma tomada aqui, mas ela, inclusive, no SBuild ela comenta, que é isso que é interessante, que ela simplesmente acha que tem um cabo ali, mas ela não conseguiu realmente verificar, validar. Já é uma almoxarifado de rack, condicionamento, refrigeração e etc. E aí vai avançando, ok? Vamos caminhar agora para cá, com uma certa celeridade. A princípio a lanchonete não tem nenhuma tomada, mexendo bastante, gente. Eu fui da última vez, eles estão mexendo bastante. Aqui, agora que a gente já tem mais informação. Olha que legal. Então nós temos aqui onde tem essa eletrocalha, que entra aqui. Essa eletrocalha sempre passando pelos corredores, como eu tinha comentado com vocês. A gente está sempre com dutos ou tubulação aparente, então fica muito mais fácil o trabalho para a gente poder visualizar. Ok? Então aqui nós temos, aqui são as dimensões das caixas de passagem, tamanho das eletrocalhas, e aqui tem os vários pontos, então que suporte educacional, de um lado tem um hub de 8 portas, e aqui tem um switch de 24 portas, um cabo com um único cabo. Então olha só, nós temos aqui, a princípio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aqui tem 2, 7. 7 tomadas e vem apenas um cabo. Então uma forma de fazer isso é colocar um ativo de rede, como por exemplo um switch, ou 2 ativos de rede, como um hub, que em termos de gerência da rede
ele causa muitos problemas, e hoje não tem mais necessidade de usar isso. Então, quando ela chegou, ela viu um lugar que tinha lá 6, 7, 8 computadores. Elas têm também ali na pessoal do suporte também tem, se não me engano, uma impressora. Não lembro se tem algum outro equipamento de rede, mas também a parte de telefone. Se bem que aqui a gente só está falando de dados. Tá? Infelizmente, a nossa parte de telefonia não está no cabeamento estruturado, oficialmente falando. Como a gente tem muitos, aqui se não me engano está impressora, como tem muitos desses equipamentos de dados, então uma das soluções foi colocar um ativo de rede ali. Só que a gente está falando que quando a gente coloca um ativo de rede, a gente tem que fazer a climatização dele, então tem que fazer uma manutenção dele não ter contato mínimo com poeira, pelo menos a questão de condicionamento de ar, de uma temperatura, pelo menos está entre limites de operação, para não ter um acesso físico, para poder fazer alguém estragar, fazer alguma coisa assim. A gente tem que sempre lembrar, vocês vão ver na 8ª fase sobre STP, que é uma forma da gente evitar loop na rede. Então, se alguém tiver um acesso, seja de uma forma, seja agindo ou não de má fé, o fato é que se alguém fizer um loop na rede, esse loop pode se propagar e bagunçar e atrapalhar mesmo a rede. E às vezes é só alguém com uma boa intenção, como já aconteceu, inclusive uma vez. Alguém viu um cabo solto numa bancada, na boa fé, porque eu conheço a pessoa que fez isso, na boa fé foi lá e conectou na parede. E ela fechou um loop e esse loop começou a se propagar numa época que não tinha muito STP, isso de algum tempo atrás. E esse loop começou a se propagar e começou a travar a rede. E acontece, certo? Então, ainda mais falando que quando a gente está dizendo aqui de um switch de 24 poros, a gente não vai colocar provavelmente não é o melhor dos switches, talvez ele não tenha STP, talvez ele não tenha toda essa prevenção de loop e vai acontecer problemas. Certo? Então, por vários motivos, não se coloca ativo de rede fora de armário. Mas é o que ela encontrou e aí a ideia é que vai corrigir. E aí tem várias outras. Não, pode ver que a sala de multimeios dos professores de hack tem várias tomadas necessárias, mas vinha apenas um único cabo TP. É uma pena que eu não consegui achar a planta que eu vi de 1989, 89, 91. E nessa planta, vocês podem ver que aqui tem o banheiro, aqui tem a reprografia, e todas essas paredes aqui, elas são de compensado. Porque, na verdade, isso aqui é apenas uma sala apenas. E a ideia é que fossem usadas as paredes de compensado para fazer as divisórias. Originalmente tínhamos um monte de salinhas pequenas, que eram os gabinetes dos professores. Então os professores se organizavam em duplas, pelo menos é isso que apareceu no mapa, né? Então no final tinha a reprografia, aqui tinha um longo corredor, lembrando que é da secretaria hoje, e aqui tinham os pequenos gabinetes. E eu não lembro dessas portas, de todas essas portas. Se não me engano, só tinha uma porta aqui na entrada. Aqui era a sala dos professores, aí tinha um corredor onde, onde conectava a sala dos professores aos gabinetes, certo? Por causa disso, praticamente não tinha, de novo, pelo menos não me lembro nesse projeto, que tinha um computador na mesa de cada professor. Não tinha isso, então não tinha essa necessidade. Então, por isso que passa um cabo aqui, um cabo aqui, um cabo aqui. Só que a gente está falando de uma sala de multimeios, professores de hack, que eles, se não me engano, eles têm um U de computadores, aqui o pessoal de cultura geral também, o pessoal de tele também, e a reprografia que tem várias impressoras e vários equipamentos. Tanto é que atrás na reprografia, se não me engano, ela tem, ela documentou isso no seu TCC, que atrás da porta tem uma caixa de passagem metálica, e dentro da caixa tem um switch. E sem qualquer condicionamento de ar, totalmente isolado. Provavelmente ele deve esquentar. Não sei como é que ele faz a parte de ventilação, porque ele tinha ali a ventoinha. Enfim, é assim que ela encontrou o cenário, onde tem apenas um UDP e um STP. O STP não sei nem para quê, não sei qual é a necessidade. Perfeito? Então aqui é só para ilustrar que nós temos então essa eletrocalha, que vai apenas um cabo e ele se propaga aqui dentro. Opa!
se ele propaga aqui dentro usando ativos de rede que estão completamente fora da norma. Certo? Vamos avançar para a próxima folha. Aqui, aqui, ok. Então aqui é o térreo do bloco C. Vamos lá. Lendo sempre aqui. Como eu falei com vocês, travou, não tem problema. Como eu falei com vocês, eu estou apenas fazendo uma passagem geral, quero chamar a atenção para alguns pequenos detalhes. Então, por exemplo, 20 cabos UTP lá no subsolo, isso é uma informação interessante. Um cabo STP principalmente lá no finalzinho, depois da cozinha. Então, são alguns pontos que vale a pena. A gente já está aqui na quarta folha, aqui é o bloco C. Então, curiosamente, o térreo ele não tem muita informação porque boa parte dos equipamentos eles estão em cima. Como essa parte aqui de baixo do bloco C é de salas, então a gente vai ter um comportamento muito parecido. A gente vai ter uma caixa alta, vai ter um TP, aqui tem um access point, aqui tem mais uma tomada, que é uma ou duas tomadas próximo ao professor. Ali a mesa do professor, mais ou menos embaixo ali do quadro negro ou perto da mesa do professor. Ok? Então, é mais ou menos essa lógica. Vocês podem ver, ó, tem dois UDP, UTP, desculpa, não é UDP, é acostumado com a telematéria. E vem vindo, mas aqui eu quero chamar a atenção, porque no laboratório dos alunos eu não consegui no dia mostrar, mas se vocês olharem com carinho aqui no laboratório dos alunos, exatamente do lado da porta, tem um buraco no teto, que é o que eu tinha comentado no vídeo mesmo, onde exatamente aqui em cima está o laboratório de tele, que é a sala dos professores de tele, número 1, porque são duas agora, mas é a primeira que está imediatamente à esquerda da biblioteca, para quem olha de frente para a sala dos professores. E aqui corre então já uma eletrocalha, que é onde que vai propagar os cabos. Então todos esses cabos daqui, eles vêm da sala dos professores de tele, certo? E aqui temos as canaletas, as passagens, etc. para access point. Então, tudo isso aqui é abastecido pela sala de tele, que é o armário secundário que fica na sala dos professores de tele. Para quem lembra, ou para quem já dá uma olhada, naquele blog do IFSC nas nuvens, foi exatamente nessa sala dos professores de tele, onde o pessoal de cabeamento, quando ainda era a terceira fase, agora está na sétima, mas originalmente era na terceira fase, nós derrubamos o armário para fazer a manutenção, primeiro na parte traseira, depois na parte frontal, onde em 2 horas praticamente reorganizamos os cabos, para que pelo menos ele ficasse muito mais fácil fazer a manutenção. Caminhando aqui, isso aqui era já no final do vídeo, daquela minha visita virtual, caminhando para cá, orientação de turno, vem para cá, aí tinha um monte de cabo, um monte de coisa. Aqui no caso eu tinha parado, eu tinha feito só um intervalo no vídeo onde tinha um ponto eletrônico, depois mais um monte de coisa, e aí o vídeo termina aqui eu saindo, e aqui tem inclusive um CFTV, nossa, nunca tinha reparado nele. Bom, vindo para cá, mesma coisa, ó, eletrocalha, aquela velha loja, vocês podem ver que tem uma fórmula ali que está funcionando, né? Tem uma caixa alta, depois ela desce, né? Tem mais um duto para descer, se não me engano são aqueles canos de PVC mesmo. E então tem um UTP aqui e ponto final. Ok, deixa eu subir aqui. Não, terminou? Terminou. Então, voltando para cá, vamos para o próximo. Aqui começa a ficar mais interessante. Eu já estou falando. Agora sim. O piso superior. O piso superior é onde tem mais coisa, certo? Então eu já estou aqui na folha 5, tentando ao máximo não fazer isso aqui cansativo, porque eu sei que é. Só para ilustrar uma coisa que eu acabei nem percebendo. Eu peguei o apêndice 5, eu peguei cada uma das folhas e virei, por isso só ficou mais legível, tá? Mas é só para apresentar no vídeo para ficar melhor. Então aqui tem o bloco A, aquela velha história da entrada, papo saudosista já, né? Ok, então aqui nós temos o auditório como ponto de referência. Nós temos... Peraí, eu conheço aqui... A parte de cima? Ah, claro, nossa, desculpa.
Tá? A gente acabou de passar a parte de baixo, agora a gente está a parte de cima, porque aqui nós temos um ponto de acesso que eu tinha comentado com vocês, que era a entrada, aquela história toda, a entrada bem bonitinha, blá blá blá, 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 blá. Centro de convivência, que tem duas tomadas. Uma dessas tomadas tem um access point. Esse access point não sei se é o mesmo que tem para cá, ou veio para cá, não sei o que aconteceu, mas pelo menos em 2015 era assim que estava disposto. E aqui, sim, agora nós temos uma informação mais relevante. Ó. Nós temos, por exemplo, dois UTP que eles vêm correndo por aqui, por essa eletrocalha. E dois, eu quero mostrar esse aqui, ó. Dois aqui, que aqui tem uma câmera na entrada, que vai lá para as quadras, e vem uma outra para cá e vem para as quadras, para poder filmar aqui as quadras. Certo? E aqui tem mais alguns cabos. Isso aqui era o laboratório de e-mails, então só vinha dois cabos, vinha um para cá, um por aqui, só para fazer a conexão, para fazer os experimentos e os projetos integradores do subsequente. A gente usava muito esses cabos para fazer isso. Um UTP aqui, um UTP aqui. Esse UTP que está hoje, que era originalmente a mesa do professor, eu acho que a disposição mudou, mas esse aqui está atrás da porta, então ainda tem acesso. Uma coisa que aconteceu lá, como eu falei, de 89 para cá, é que agora a gente tem muitos computadores, ó, muitos computadores, muitos computadores, muitos computadores. Mas quantos cabos entram? Um, dois, um, porque o projeto original prevê isso ou ainda menos. Então, o que vai acontecer algo bastante costumeiro, é que aqui tinha apenas uma caixa metálica, uma caixa de passagem, com hub ou switch, e ele multiplicava a quantidade de pontos para essas salas. Era assim que funcionava. Hoje, né, como a gente vai ver ali, não sei se consta já no apêndice, mas pelo menos tanto no xerifado, na portal de programação, e se não me engano, com a certeza, no Ciências, que eu fui uma vez, o de comunicação agora não lembro de cabeça, é que essa caixa foi substituída por um bracket, que são aquelas caixas mesmo, aqueles racks pequenos, normalmente de 9 ou 10 usos, projetados para essa finalidade, como chave, acesso, controlado, etc., posicionados bem próximo ao teto, onde vai ter um ativo de rede, então não foi feita uma passagem de muitos cabos, ainda se manteve isso, e aí é assim que é feita esse controle. Controle por chave, e então se eu quiser fazer manutenção deste laboratório, ele é feito por cada um dos brackets. Isso foi uma decisão que se teve ao longo dos tempos, que ao invés de ter muitos cabos passando, se achou melhor manter um pouco essa lógica de ir em poucos cabos até lá e depois colocar mais alguns ativos, ou seja, ter muitos brackets espalhados ao invés de ter grandes armários como pelo menos originalmente estava, certo? Então aqui também foi passando, lá tem mais aqui a nossa eletrocalha. Então vocês podem ver pela quantidade de tomadas, muitas tomadas. Aqui tem mais algumas, ó, que vai lá para academia, artes marciais. A parte de cima, então, aqui onde fica, embaixo fica o ônibus, fica o caminhão do pessoal ali de hack, avançando, diretoria de ensino. Olha que interessante, nem consta, ela nem mostrou a instalação de entrada, porque não tem a menor necessidade. E a direção de ensino, que tinha cabo solto, que tinha um hub, que tinha um outro hub, tomada que não funciona, caixa de passagem sem uso, caixa, aqui no caso, aqui também tinha algumas caixas que estavam entupidas, seja por cimento, concreto, alguma coisa assim, também não dava para passar. Então eram casos delicados. A ideia é que vai envelhecendo, e às vezes não é tão fácil envelhecer bem, quando a ideia do campus ela é diferente. Vamos lá, travou, não travou? Ótimo, destravou. Vamos agora terminando já. Como eu falei de novo, pessoas, é só uma passagem geral, só para a gente se ambientar, que quando eu estiver falando da sala tal, sala tal, sala tal, que vocês possam mais ou menos se localizar. Então já estou aqui na folha 6, esse é o bloco B. Então o bloco B ele tem aqui os laboratórios de tele, tem a parte administrativa, então tem muitos equipamentos. Então aqui começa a complicar porque a gente começa a ter bastante coisa. Quero chamar a atenção nesse ponto principal, aqui,
E tem essa parte livre, onde aqui embaixo a cantina. Aqui, nossa, foi mexido bastante, né, por causa da pandemia, que tinha ficado muito legal. Isso aqui ainda estava aberto, acho que não tinha nem o trapiche aqui, né, então era só o vão embaixo. Nossa, para ser bem sério, não lembro o que tinha de trapiche. Era grama? Era pedra? Não lembro. Triste, né? Vocês já leram 1984? Então, tem um trecho bem no começo do livro em que o Winston, ele, há mais ou menos uns 10 anos, ele perdeu a mãe, só que não está registrado. O Ministério da Verdade, ele não documentou isso. E às vezes ele apagava o registro. Então ele não lembra direito nem do rosto da mãe, nem se foi há mais ou menos uns 10 anos. Então ele não lembra direito da mãe. Ele só sabe que teve mãe. É bem no começo do livro, tá? Não tô dando spoiler, não. Mas toda vez que isso acontece, por exemplo, o que tinha antes do shopping, do Continente Shopping, eu não lembro que tinha lá no lugar. E eu não lembro que tinha aqui antes. Enfim, fecha parênteses, vamos voltar ao trabalho. Aqui é o CPD, certo? Então, olha só, isso aqui era banheiro, projeto original, banheiro, né? Banheiro feminino, banheiro masculino. Esse era o projeto. Só que isso aqui foi mexido. Então, aqui o pessoal fazia lá botava a placa, eu vou falar do jeito bem grosseiro, porque eu não entendo muito, tá? Mas o pessoal botava as placas no ácido ali para fazer a corrosão, para fazer ali do traçado do circuito, né? Porque só tinha as duas faces. Então aqui eles faziam esse serviço, isso aqui era tudo fechado, e aqui isso aqui foi convertido no CPD. Então, aquela maçaroca de cabo, lembro um dia que no vídeo ali na visita tinha um monte de cabos que estavam assim transbordando, era exatamente essa passagem aqui. Tem isso aqui, vocês podem ver que discretamente tem uma flecha, porque essa parte é a que vai para o andar inferior. Então, se olhar na folha anterior, deve ter uma com a flecha no sentido contrário, onde sobe, né, para fazer a conexão entre as folhas. E aí tem toda essa parte onde tem a entrada da fibra, etc. E que vai se propagando. Então, lá no vídeo, eu pego esse ponto de partida e aí acho que estamos na parte 3 ou parte 4 do vídeo, onde eu falo do cabeamento horizontal, que ele vai indo para os laboratórios. Olha como é que é o laboratório de redes em comparação com o resto. Só que esse laboratório aqui, na verdade, ele tinha só uma fibra e hoje ele tem apenas uma fibra ótica multimodo e ele tem apenas um UTP 4 portas só. Aí ele vem aqui no rack, são 3 racks, os da direita são para uso acadêmico e da esquerda é para a TI, para o pessoal ali do administrativo, para fazer a manutenção. Também com tudo aqui, ó, eletrocalha aparente e vai distribuindo sobre as bancadas, que são muitas tomadas. Vocês podem ver que tem 8 TP, né, em pares, distribuindo, e aí vem para cá também, no caso, vem apenas um único cabinho de redes 2, vem para um rack, né, agora são 3 racks, isso é 2015, gente, isso mudou, eu acho, tenho quase certeza, né, a pandemia faz isso com a gente, que esse aqui está quase igual a esse, se não me engano está, então agora os racks vieram para cá, o quadro negro veio para cá, mas para quem quiser essa disposição original, tinha um cartaz aqui, ele mostrava, olha só, se não me engano, quem fez isso foi o professor Evandro Cantu, e quem tinha feito um dos alunos foi o Benoni, que é o atual diretor de TI, está na reitoria, e teve mais gente, mas desculpa, eu não vou lembrar. Então tinha um cartaz que estava aqui, onde ele mostrava o projeto de colocar um rack aqui para fazer a parte de uplink, ou seja, conexão com o mundo externo, onde esse cabinho vinha para cá, e aqui tinha os racks que a gente fazia as operações nessas várias tomadas, então era assim que funcionava o laboratório de redes 2. Então agora mudou, né? Esse aqui se chama CID, é o laboratório de redes 1, agora se chama sistemas digitais, esse aqui se chama redes de computadores. Foi uma mudança recente. Caminhando, 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 mesma coisa que vocês podem ter reparado que estava lá no bloco A. Tem 2 cabinhos, se bem que aqui para o voz imagem é só ali para a próxima mesa do professor.
Inclusive tinha um computador aqui que eu não lembro, até o Fábio reclamava bastante que a gente precisava colocar mais uma tomada aqui, eu acho que ela veio depois. Vamos ver no apêndice 7 o que aconteceu. Mais um access point, mais um cabo, cabo solto, isso e aquilo, e veio para o final. O que atualmente é a CETIC, o pessoal da TI mesmo, originalmente era só manutenção dos computadores. Então aqui era só bancada de manutenção, isso aqui era só para colocar mais computadores, etc. Então é só para fazer manutenção dos computadores. Numa época que o pessoal da TI fazia a manutenção. Então só correr um pouco para cá, passar aqui, etc, etc, etc. Então aqui ficava a TI, onde eles tinham ali poucos computadores, ó, a CETIC. Aqui ficava um rack, esse é um armário secundário. Vamos lá. Então, ó, armário principal, eram vários, tá? Então, aqui. Corre para cá, aqui já se perde aqui, porque vai para o bloco C. Então, o bloco C, sala dos professores de TL, também é um armário secundário. Então, tinha apenas dois armários secundários. CETIC e LabTele, como a gente chama, e RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, que é o CPD, que é onde é o armário principal. Então, o pessoal da CETIC, quando tinha que fazer manutenção, ia caminhando até lá no final da manutenção fazer isso. Hoje, essa sala, não lembro qual é a finalidade, eu sei que ela está em uso. Aqui ainda está um rack, que é o armário secundário, que abastece todo esse corredor. E tem a parte de telefonia que não está ainda integrado ao cabeamento estruturado, como eu comentei. Avançando para cá, então, tem a gerência, coordenação, etc, etc. Então, aqui já tinha uma quantidade significativa de ativos, de equipamentos, de tomadas, etc. Mas ela tinha alguns problemas, porque, por exemplo, cabos de identificação, não dá para saber de onde vem o cabo, às vezes tem buraco na parede. Como eu falei, é a evolução do cabeamento, porque coisas foram acontecendo, mais equipamentos foram aparecendo e por causa disso o cabeamento teve que se adequar ao longo do tempo. E a gente está falando de um prédio com mais de 30 anos. Então, não é algo tão trivial. Finalizando então agora. E vamos lá. Computadorzinho. Agora vai. Agora vai. Finalzinho do vídeo, tá quase. Vocês devem estar ouvindo esse barulho. Esse barulho é ventoinho. Finalizando então, pessoas, folha 7, a última, bloco C. A biblioteca mudou muito, então eu vou mostrar ela, alguma coisa que tem, mas mudou muito. Então o laboratório de desenvolvimento de telecom, nossa, aqui muda alguma coisa, ó. Aqui vem a eletrocário que vem lá do que a gente chama de RNP, que é o CPD, que é o Data Center. Aqui vem para cá, então a aluna conseguiu identificar 5 cabos UTP. Então aqui é a biblioteca. Uma graça a biblioteca. Sério, eu acho muito bonito a biblioteca. Muito bonito. Vamos lá. Então vem aqui a eletrocária. Então parte dos cabos vem aqui para o rack. Então o que eu falei do blog, física nas nuvens, etc., que eu tinha comentado agora há pouco. Tá aqui. Esse é o rack que a gente derrubou, arrumou e botou de volta. Em 2 horas. Coisa fina. 2 horas e pouquinho. Tá? Então as salas eram desse jeito. Eu sei que mudou alguma coisa. Aqui também se chama sala dos professores. Sala dos professores já era em 2015. Oh, que coisa. Isso para mim é novidade. Eu sabia que tinha sido mais recente. E até hoje não tem comunicação. Então ainda é sala 1, que ela tem essa distribuição. E sala 2, realmente é uma outra porta que vem para cá. Nossa, 2015. Que tinha algumas tomadas e aí tudo é dividido com divisórias mesmo. Tá? De compensado. Caminhando para cá, então nós temos o laboratório de informática e aqui, olha que interessante, mesma coisa, eletrocalhas, entra apenas 3 cabos, um cabo, só que a gente está falando de 2 cabos para alimentar toda essa quantidade de computadores, que é o CAD2, gerar que tem menos, mas ó, CAD1, CAD2 e CAD3 são muitos equipamentos, tá? Só que, vou te comentar com vocês, isso aqui, quase certeza, que era sala de desenho técnico, era prancheta, então não tinha problema, ia apenas um cabo. Por isso que ao longo do tempo é que teve que ter esse remanejo de cabeamento. E aqui tinha um laboratório de ensino à distância, videoconferência, então aí tinha mais cabos mesmo, 6 cabos,
Vocês podem ver aqui no tracejado. Então esse tracejado é, quando eu falo via subterrânea, é abaixo do piso, tá? Que eu não vou falar subterrâneo, mas aqui é abaixo do piso. Então é muito mais discreto, não tem nada visível aparente. Até porque eu não sei se vocês conhecem sala de conferência, aqui tem uma aqui tem um quadro branco, opa, aqui tem uma TV bem grande, e a ideia é que aqui tem uma mesa grande para o pessoal poder ali fazer a videoconferência, ali tudo bonitinho, super simpático, uma, uma janela, com cortina, para o pessoal também ficar ali no suporte, e aí tem uma quantidade bem maior de cabos. Voltando para cá e daqui para o outro lado, a biblioteca mudou bastante, então vocês devem lembrar aqui das salas de estudo. Gente, esse é um ponto que é importante. À medida que vocês vão se ambientando, talvez vocês já se ambientam, porque vocês não sei se vocês iam bastante biblioteca, né? Mas a questão de olhar uma planta baixa e conseguir se projetar nos ambientes, nos espaços. Então, aqui, por exemplo, que tinha a parte de cima, então a parte de cima, não sei se era na parte de cima de baixo que tinha câmera, pelo menos aqui está falando por via, no digo aérea, mas não, acho que é a parte de baixo. Desculpa, fixar no teto mezanino, desculpa, estou falando bobagem, está escrito aqui na minha cara. No teto mezanino, até porque esse espaço era um espaço de mais difícil observação do pessoal ali, até porque tudo de vidro, etc. A história toda. Perfeito, então caminhando para cá, mesma regra, um caminho ali, passando, propaganda, aqui, etc. E aí as câmeras, também tudo usando cabos UTP, certo? Então aqui só foi para dar uma caminhada, mostrar mais ou menos os cabos. Quando eu estou falando do S-Built, sempre tem que lembrar, isso é o que a aluna, Luana, conseguiu observar, tendo acesso aos lugares, mas isso é o que ela conseguiu ver. E aí, quando ela vai fazer a proposta de mudança, ela vê que, por exemplo, tem caixas de passagem vazias, caixas de passagem cheias, eletrocários com problemas, sobrecarregadas, porque daí a gente vai ver nas normas que tem uma quantidade máxima de cabos por eletrocalha, por dutos, etc. Então é isso que ela tenta fazer, do salto para o apêndice 5 para o salto ao apêndice 7. Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo é que vocês consigam ver as plantas baixas e entender o cabo de onde vem para onde vai. E alguma coisa, infelizmente, a gente consegue, olhando isso aqui, dizer de onde vem, e algumas coisas não dá para saber. Mas é exatamente isso que aconteceu no S-Build e é exatamente isso que, infelizmente, é o cenário que a gente tinha. A gente viu um cabo, a gente sabia que ele chegava, por exemplo, no access point da biblioteca, mas, claro, esse aqui a gente sabe que vem do laboratório do Labitelli, tá? Mas algumas tomadas a gente sabia que vinha, mas não sabia de onde vinha, ou quando vinha, eram muitos cabos, e a gente não sabia exatamente qual que era. Então alguma coisa foi feita de, às vezes, refazer as conexões nos armários para poder fazer a identificação, para saber, esta câmera está nesta tomada, etc, etc, etc. Porque se vocês olharem, volto a dizer, lá olhar no blog das Nuvens, vocês vão ver que, uma vez que não há todo aquele controle fino, o que nós temos é, no popular, uma maçaroca de cabos. Então a gente não sabe exatamente se é a tomada 1, 2 ou 3 do switch que está conectado ao equipamento. E às vezes a gente tem que simplesmente desconectar e ver o que acontece, certo? Mas isso é coisa que a gente vai vendo ao longo dos tempos. Então hoje é só visão geral das plantas baixas. No próximo vídeo eu quero pegar uma coisa mais pontual para a gente começar a destrinchar isso cada vez mais. Perfeito? Por hoje tá bom, né? É isso.